Então vamos dar sequência aí nesse vídeo falando sobre Streptococcus pyogenes. Então, morfologia e identificação. Primeiro é entender que o piógenes é do grupo A, certo? Ele é um beta-hemolítico, ele é um coccus gram positivo, ele é anaeróbico facultativo, também possui uma cápsula de polissacarídeo, contém ácido hialurônico, e é esse ácido hialurônico que vai definir as cepas, sendo que a principal cepa é a A, que é a mais virulenta de piógenes, que pode cair na prova. Tem parede celular com antígeno M, T e R, que são proteínas aqui, a gente vai ver aqui a proteína T, substância P, né? Que fazem com que ativem o nosso sistema imunológico, são antígenos. E também cresce em H sangue, por quê? Porque elas são hemolíticas, certo? Então, com relação à sua estrutura antigênica, a gente tem aí, ele diz lá que ele tem uma relação com o anticorpo IgM, também tem um antígeno de parede celular, a gente já falou aqui, né? Falou aqui da parede celular, ó, esses antígenos de parede celular. Tem essa proteína M que determina a virulência. A mais virulenta é a do grupo A, como eu falei aqui, certo? Proteína M, isso é importante aqui, ó, essa proteína M. Vou até marcar aqui, vou até grifar aqui, ó, proteína M, caiu na prova, tá? E também é essa proteína M que faz o processo de desgranulação de leucócitos aí, que é o que torna ela bem agressiva, certo? Tem essa substância T, diz aqui que ela é não virulenta, mas ela faz a diferenciação de certos tipos de cepas aí. E também a substância P, ou chamada também de nucleoproteína, que compõe parte aí do corpo da sua bactéria. Então, ela é composta por proteína M, substância T e substância P. Aqui eu falei que tinha um antígeno M, certo? Aqui um M, o T e aqui tem um R. Só que no slide ele não fala R, ele fala P. Então, fica ligado aí, certo? Então, aqui ele chama de antígeno R, mas aqui ele chama de substância P ou nucleoproteína. Beleza? Mas os antígenos é o M, T e o R. Certo? Com relação ao A, é ácido hialurônico aí, certo? Enzimas. As enzimas, isso aí já é bem importante aí. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tá dizendo aqui Streptococcus do grupo A, que é o que a gente está se referindo aqui, que é o piógenes. Tá dizendo aqui faringite streptocócica, pode gerar empéstigo, celulite, síndrome de choque tóxico. Isso aqui é só as enfermidades aí. E aqui também tá a estrutura aqui, ó, mostrando aqui, tá vendo? Essa proteína M tá justamente aqui nessa região aqui, ó. É essa proteína M aí, tá? Carboidratos, né? Pile, tudo que compõe aí a bactéria. Enzima é o que é importante que ele pediu como cita aí, caiu na prova. Então, cite enzimas aí da Streptococcus pyogenes. Então a gente tem aí streptokinase, também chamado de fibrolisina. Nós temos hialuronidase, temos as toxinas, temos streptodonase e streptolisina ou hemolisina. Streptokinase, streptodonase, streptolisina. O nome já está aí, né? Streptokinase, donase e lisina. Hialuronidase e as toxinas. Com relação à streptokinase, chamada também de fibrolisina, ela que permite espalhar a bactéria, ela hidrolisa a fibrina, ou seja, causa a lise do coágulo, né? A gente vai lá quando tem uma região onde tem um coágulo, é para evitar que dissemine, né? Para a corrente sanguínea. Leva um corte, ele coagula. O que é que ela faz? Essa streptokinase ou fibrolisina, ela destrói esse coágulo para poder entrar na corrente sanguínea. Aqui também diz que o anticorpo detecta essa enzima aqui.
Com relação à streptodonasa, impede a ação de antibióticos e de anti-inflamatório e também impede a fagocitose, ajudando a bactéria a se espalhar. Com relação à hyaluronidase, ela afeta o tecido conectivo. Com relação à streptolisina ou hemolisina, é o que a gente já conhece. Existem dois tipos, a do tipo O e a do tipo S. O principal é a do tipo O, certo? E é essa do tipo O que vai ser lá, vai causar essa lise de forma parcial ou total, né? Então é essa do tipo O aqui que a gente conhece como a gente conhece aí como como é fugiu o nome agora, beta hemolítico e alfa hemolítico, certo? Então é uma streptolisina do tipo O, que vai definir aqui que causa lise alfa e beta, certo? Ele diz que essa do tipo S ela não é antigênica, apenas a do O que é antigênica. Também essa streptolisina ou hemolisina, ela faz o que lá? Ela destrói leucócitos, plaquetas e, olha aqui, ó, eritrocito, certo? Eritrocito. Glóbulos roxos, né? Atua também direto no músculo cardíaco e também gera um anticorpo chamado antistreptolisina, esse cara não prova, conhecido como ASLO ou ASO ou AEL, certo? É esse anticorpo aqui, ele diz aqui que esse anticorpo, o seu corpo ele não gera esse anticorpo em infecções cutâneas, é apenas em disseminação aí na corrente sanguínea, né? Algo mais profundo. Então, uma infecção cutânea não gera esse anticorpo chamado ASO, certo? Com relação à toxina, a gente tem aí 4 tipos de toxina, A, B, C e a F, e também chama aí de toxina eritrocítica, né, que causa necrose hepática, febre, choque endotóxico e miocardia, e também outra toxina chamada de fosfopiridina, que destrói os leucócitos. Então, eu acho difícil ele pedir um tipo de toxina, mas é interessante a gente saber aí streptokinasa, streptodonasa, streptolisina, certo? E hyaluronidase e as toxinas aí, como cita para piógene. E o que a gente tem aí de enfermidade? Então, perceba aqui que eu separei aqui com infecção cutânea, infecção respiratória, infecção pós essa estreptocóxica e outros tipos de infecção. Ele pode pedir citas, infecção cutânea, erisipela, piodermites ou impéstigo, escarlatina, né, que também forma aquela língua de framboesa, celulites e fascites necrosante. Infecção respiratória basicamente é a pneumonia grave. Já pós-estreptocóxica, que pode acontecer de 1 a 4 semanas depois da infecção. Isso é devido àquele processo lá, lembra, de hipersensibilidade, ou seja, o seu organismo aí entende que aquela estrutura ela vai gerar um anticorpo para esse estreptocóxico e esse anticorpo vai ser compatível com regiões do nosso corpo e aí pode causar aí uma febre reumática ou uma glomerulonefrite, certo? Então essa febre reumática aí pode gerar uma pericardite, miocardite, endocardite, pode gerar também uma artrite, né? E também isso é causado por conta de um antígeno de reação cruzada, como eu falei, né? Você tem lá essa piógene aí, e aí seu corpo vai gerar um anticorpo para essa piógene, porém esse anticorpo vai ser compatível com a estrutura do nosso corpo e acaba causando uma hipersensibilidade, tá? Que a gente estudou lá em imuno, que tem do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Se eu não me engano, essa hipersensibilidade é do tipo 3.
O que acontece aqui... Não, acho que é do tipo 4, tá? Eu acho que é do tipo 4. Tem que dar uma confirmada aí. Tá? E a glomerulonefrite é lesão renal, é uma lesão no rim, né? Já fala glomérulo, então dá uma lesão no rim, acaba tendo aí uma retenção dessa ureia, dessa creatina, e a causa hematúria aí, e proteinúria, né? Hematúria é a presença de sangue na urina e proteinúria é a presença de proteínas aí na urina. Basicamente, ele pode pedir para citar febre reumática e glomerulonefrite como infecção estreptocóxica, ou isso aqui também pode cair, tá? Uma ou cada semana depois da infecção. Outros tipos de infecção, né? Piógene e hipopiógene, é a síndrome de choque tóxico. Também pode acontecer uma bacteremia ou sepsemia. Pode dar uma febre puerperal. Pode também ter uma sepse no neonato. E também essa angina estreptocóxica. Com relação à síndrome de choque tóxico, ela pode afetar aí o rim, o pulmão, o baço, o coração, o fígado. Com relação a essa bacteremia, óbvio, vai gerar uma fascite necrosante ou uma síndrome de choque tóxico, né? A bacteremia pode causar isso daqui, né? A bacteremia pode causar também uma sepse, por exemplo. Então tem que ficar esperto que às vezes a bacteremia ela vai gerar outra patologia, certo? A febre puerperal é pós o parto, tá? A sepse de neonato é passada aí pelo cordão umbilical, né? No momento lá do corte, né? Então, contato ali com essa bactéria pode passar pelo cordão umbilical, né? E essa angina estreptocóxica aí, famosa amidalite aí, também pode até ocasionar meningite. Então, tem que ficar esperto, assim, olhar de uma forma mais ampla, porque ele pode pedir, se tiver um tipo de infecção cutânea, né, patologias cutâneas da piógene, ou ele pode pedir de forma geral, que tipo de infecção pode acontecer. Pode acontecer infecção cutânea, respiratória, pós-estreptocóxica e outras infecções. Óbvio que a gente vai ter que citar, né? Então aí vai lá erisipele, epidemite, escarlatina, celulite, fascite necrosante. Vem pneumonia grave como respiratória, pós-estreptocóxica, sempre febre reumática e glomerulonefrite, e outras síndromes de choque tóxico, bacteremia, sepsemia, febre puerperal, que é pós o parto, sepse do neonato, que é no momento do corte do cordão umbilical, e essa angina estreptocóxica. E a bacteremia aqui, falando aqui que pode gerar essa síndrome do choque tóxico ou essa fascite necrosante aqui, tá? Com relação a diagnóstico, a gente tem aí tomada de amostra, né? Ele diz lá ensopado, que é cotonete na garganta, coletar também o pus ou o catarro para poder tomar amostra. E também a gente tem aí um soro, né? Ele fala lá que tem um soro para anti-estreptolizina O, que a gente viu que essa O é a que causa a LIS, né? Alfa e beta. Também tem um soro para a DNase e também tem um soro para anti-hialuronidase, certo? Com relação à sensibilidade, ela é sensível à bacitracina e é resistente à tetraciclina. A transmissão é pelo contato aqui, direto. Pele, saliva, gotículas, certo? A prevenção é a higiene e o diagnóstico precoce. Tratamento é só informação a mais que vai aqui na prova, mas é penicilina, eritromicina. Também tem a profilaxia, né? Com amoxicilina e cefalosporina aí também. Certo? Então ficou aí de piógene. Com relação a Galactiae, já vou falar aqui já. A Galactiae, a gente aí tem informando que a Galactiae é do grupo B. Então a piógene é do grupo A e a Galactiae é do grupo B, beta hemolítico. É um coco gram positivo também, é anaeróbico, catalasa negativo, óbvio, e é oportunista e pode ser mortal. A gente fala aqui sobre virulência dessa Galactiae. O que é que tem de virulento? A gente tem aí uma cápsula de número 9, 3 e 5. Ele cita lá, né, do tipo 9, 3 e 5, caso caia. Tem um antígeno de parede celular B e tem uma proteína de superfície
C. O seu habitat natural é a cavidade vaginal. Também pode estar presente no trato digestivo e na área perineal. A enfermidade principal é enfermidade aí no neonato, de começo precoce. Pode acontecer uma manifestação também em mulheres grávidas e infecção em homens e mulheres já adultos, certo? Perceba que se a região principal dela é a cavidade vaginal, olha o que ele fala aqui, ó. A enfermidade neonato no começo precoce pode acontecer o seguinte, por dois fatores. É um fator de colonização, onde ele diz assim, ó, tem um número bem grande dessa bactéria nessa região vaginal aqui, e isso pode gerar aí um parto prematuro ou uma febre intraparto. Além disso, também pode acontecer uma contaminação desse bebê durante o parto. Ele passa lá pelo canal vaginal, óbvio que tem que ser um parto normal, passa pelo canal vaginal e ele acaba levando essas bactérias. É por isso que tem que ter um processo aqui, ó, a gente vai ver no tratamento, ó, tem que ter uma quimioprofilaxia aqui, ó, antes do parto, né? Tomar aí penicilina G intravenosa 4 horas antes do parto, justamente para poder combater essas bactérias que ficam na região da vagina. Quando o bebê passa por essa região e se contamina, e no período de 1 semana a 3 meses, ele pode conter aí a meningite, pode pegar bacteremia e também pneumonia. Lembrando que diz aqui que possui uma vacina polivalente justamente para evitar esse processo aqui no neonato. Falando ainda de mulheres grávidas, em manifestações de grávidas, pode também gerar uma infecção urinária, pode gerar uma infecção geniturinária e pode chegar até aconteceu aí uma endometrite aí, certo? Provavelmente inflamação do endométrio. Em homens e mulheres, tá? Pode acontecer bacteremia, pneumonia, infecção óssea e sepsemia urinária. Porém, essa a Galactiae está mais relacionado com enfermidade neonato dentro do processo de contaminação durante o parto, aí, justamente por conta da cavidade nasal, certo? Ou cavidade vaginal. Diagnóstico através de cultivo, né? Beta-hemolítico, lembra? H-sangue, PCR também e teste CAMP, ele diz aqui, teste CAMP, que detecta o carboidrato do tipo B que fica aí na parede da bactéria. O que é que tem aqui de tratamento? Penicilina, cefalosporina e vancomicina. O que eu falei lá da quimioprofilaxia antes do parto é com penicilina G. E eu falei também que possui uma vacina polivalente. E outra coisa que pode cair na prova é isso aqui, ó. É resistente aí à bacitracina. Então ela não é sensível à bacitracina. Certo? O que quer dizer que ela pode aí crescer em ambiente com bacitracina. Detalhe importante é que a gente viu aqui que na piógene ela é sensível à bacitracina, tá? Mas ela é resistente à tetraciclina. Então, qual é a prova diferencial aí também de a Galactiae para piógene? É que é sensível à bacitracina e a Galactiae ela não é sensível à bacitracina. Falar aqui também de outros tipos aí de estreptococos, falando ainda do grupo beta hemolítico, que a gente já falou, A é piógene, B é a Galactiae, o grupo C, o G, H, F, G, K, U e o D. A gente tem outros subtipos aí, né? Que ele fala aqui, ó, dessas daqui e dessas daqui. O que é interessante aqui que eu marquei, vai que cai alguma coisa, mas isso aqui não tem, ele falou que é menos importante, né? Mas essa Equisimilis e essa EC também, né? Streptococcus X, tá relacionado aí com o processo de faringite, sinusite, bacteremia, endocardite. Ela é facilmente confundida com o do grupo A, tá vendo por quê? Porque aqui, ó, bacteremia, faringite, endocardite,
né? Tudo parecido aí com a piógene aí. Aqui essa sangues tem uma relação aí com placa dental, né? Endocardite. Lembrando que pode ser confundida com essa daqui, ó, o víridas. Tem que tomar cuidado, certo? Porque fala aqui de placa dental, né? Endocardite, mas é a víridas aí que está dentro do processo de extração dentária, ó, onde causa endocardite aguda e subaguda. Então, é uma bem parecida aí também. E a do grupo D, o Bovis aqui, que eu coloquei também, que é endocardite, bacteremia, ou em pacientes com câncer aí de colo, certo? Eu vou deixar para fazer o próximo vídeo dos alfa hemolíticos aí. Valeu, tamo junto.